foco da questão essa questão da delinquência, né? Aquela coisa muito da década de 1990, quando era, ainda aqui em São Luís, tomando como referência muito o ambiente ludovicense, na época daquelas gangues da Bota Preta e tal, Falange Negra. Então eu acho que a mídia ainda hoje no Brasil ainda foca muito nessa questão da adolescência e da infância por lado da delinquência, tanto que a parte de editoria de polícia e até também no meio televisivo ela foca muito nisso, né? E em alguns casos ela desvia um pouco o foco, mas também por conta talvez, não sei, né? Pode ser por conta de uma certa direção, né? Da própria emissora. Hoje em dia os jornais eles são muito assim, né? Manipulados em termos políticos. Então, dependendo de uma situação política, eu acho que é possível sim. Por exemplo, você tem aqui mesmo já pequeno, nós já fizemos matérias focando muito quando ocorrem, por exemplo, muitos crimes sucessivos com relação a adolescentes, a gente acaba fazendo uma matéria especial que geralmente sai aos domingos sobre essa questão. Aumentou o número de latrocínios ou homicídios com relação a jovens ou então contra adolescentes. Mas assim, dependendo, o meio de comunicação vai depender também dessa questão política, né? Se for interessar para eles, aí eles seguem esse caminho, né? É difícil fazer uma matéria nesse sentido, nessa questão desvinculado mais dessa área política e levando mais para o lado individual do próprio jornalista. Alguns jornalistas utilizam blogs, né? E eles acabam fazendo o contrário do que eles vivenciam no dia a dia na própria profissão. E aí é uma coisa muito pessoal. Eu, por exemplo, eu não tenho blog, eu não costumo usar esse tipo de mídia. Mas talvez se eu tivesse, eu poderia seguir mais por esse caminho. Eu estou escrevendo um livro sobre a questão da criminalidade de São Luís, com foco nas facções. E aí eu vou desvincular um pouco da minha área aqui no jornal e fazer uma pesquisa mais profunda, inclusive tocando nesse assunto dos jovens. Então estou conversando com fontes policiais, não só também da área de polícia, também procurando monografias ou teses ou artigos sobre o assunto aqui em São Luís. Como que se deu essa referência do jovem relacionada à questão da delinquência, né, que ainda é muito impregnado, tanto que hoje você vê o policial, ele entra digamos, numa área bem periférica, na cidade olímpica. Então, não são todos, mas alguns já entram com certo preconceito no local. Então, se ele olha um rapaz negro ali, ou então um cara sem camisa, ele já faz uma abordagem. E do outro lado da rua tem um rapaz bem vestido, então para ele passa despercebido. Então, ainda está muito vinculado a isso, essa questão do jovem com a questão da delinquência. E pode sim, é possível, mas é muito complicado hoje com esse contexto político que o Brasil está passando. Às vezes o jornalista ele está é uma coisa assim tão diária nessa vivência dele, seja de editoria de cidade, de polícia, de política, que ele acaba tendo essa certa, digamos, preguiça, né, com relação a fazer um trabalho mais independente, focando mais na questão do jovem, mas para o lado mais positivo. Então assim, que, por exemplo, você tem, na parte de cidade, você tem um pouco mais de liberdade. Digamos, você vai fazer uma matéria sobre buracos numa determinada rua. Você ouve os dois lados, né? O caso da comunidade e, no caso, se focar em uma prefeitura. Agora, na parte de polícia, eu acho que parece assim uma coisa, um arquétipo mesmo, uma coisa que já vem mesmo processada, mastigada para o jornalista. Então, eu canso de fazer matérias da área de polícia e é como se fosse uma ordem, entendeu? Uma voz que dissesse que você tem que, mas uma voz oficial mesmo, que você tem que ouvir sempre o lado da polícia, apesar de nós sabermos que o discurso é diferente, né? Porque você tem os dois lados. Tem a questão do preconceito que a mídia tem contra esses jovens, né? Voltando à questão da delinquência, e a gente acaba, isso eu acredito que seja uma coisa mesmo nacional, né? Não só aqui local ou estadual. Então é uma coisa que já dá uma mastigada para o jornalista, essa questão, não na formação, porque eu passei por isso e a formação é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa assim mais voltada para o lado marxista, né? Uma coisa assim mais
independente, mais revolucionário. E quando nós chegamos no mercado de trabalho, a gente encontra um ambiente totalmente diferente, uma coisa já pronta, do que você tem que seguir, é como se fosse um padrão mesmo para fazer matérias ou reportagens. O que eu espero mesmo com relação ao meu livro, a primeira coisa é tipo mudar um pouco essa imagem da questão da criminalidade, porque hoje em dia, apesar dos esforços da segurança pública, ainda estou muito focado nessa questão da militarização, uma coisa muito voltada para a guerra mesmo. Então, a alternativa é matar o líder, é uma coisa assim que já vem também mastigada para a segurança pública. Matando os líderes, os cabeças, você acaba com a facção. Então eu pretendo mostrar que não é bem assim, não é só um lado que vai resolver essa questão. A questão social mesmo está totalmente ligada à questão da segurança pública. E segurança pública, como a gente sabe, não é só polícia. Às vezes um problema sanitário vai gerar também um problema, pode agravar a violência em uma determinada comunidade. E eu acredito que conscientizando mesmo a população, fazendo um trabalho integrado da população, as forças de segurança pública, órgãos governamentais, eu acho que pode resolver essa questão não de forma definitiva, como por exemplo em São Paulo, o PCC já está praticamente há mais de 20 anos lá e continua, e o GAECO fez várias pesquisas e comprovou que quanto mais os anos passam, mais eles faturam, tem contas até na China. Então é uma coisa assim, como resolver isso? Porque eles também não focam nessa questão social, né, dessa integração, comunidade, governo, e também a própria mídia também tem que ajudar, porque como a gente verifica, né, a mídia ela praticamente repete o discurso oficial, né, do governo. Então assim fica complicado. Se não mudar essa imagem, eu acho que a violência e os jovens vão continuar sendo percebidos como marginais, né, fora da lei, à margem da sociedade. E aí fica muito complicado a gente pensar até em políticas públicas, né, porque só as políticas públicas não vão resolver essa questão da violência. Então, se não for trabalhado também a comunidade, é uma questão também cultural, ou pode agravar ou pode se manter. A maioridade de 18 para 16, mas isso não resolve também, porque vão surgir os de 15, vão surgir os de 14, os de 13, os de 12, aí vão ter que reduzir até quando? Até o jardim de infância, então, a maioridade, porque o adolescente é uma fase assim muito de onipotência, né? Ainda mais quando ele é criado ou educado num ambiente onde praticamente o Estado não exerce nenhum papel ali, o que deveria exercer. Questão de infraestrutura, de saneamento básico, trabalhos sociais, ou então as entidades que acabam cumprindo esse papel. A gente vê, por exemplo, Criança Esperança ou projetos parecidos que deveriam ser exercidos pelo próprio Estado, né? Então assim, eu vejo como um tema polêmico e no meu dia a dia da profissão é um pouco complicado a gente encaixar os nossos pensamentos no nosso próprio texto, né? Porque a gente acaba repetindo o discurso midiático, né? Onipotente, seja nacional, seja local, estadual. Então, o trabalho independente eu acho que pode gerar um pouco de debate sobre o assunto, ou então até provocar uma certa consciência na população, ou então nas próprias forças de segurança pública ou alguns semelhantes do governo.